Professor Edson Scabora, vice-prefeito de Maringá, mais um dia aqui no nosso programa. Você pode ver que o cenário é o mesmo. A gente aproveitou o mesmo dia para fazer essas duas gravações que eu considero deveras importante para te informar, você que está em casa. Tudo bem, professor? Graças a Deus, tudo certinho. Da última gravação para cá, uns 15 segundos, passou bem. Tudo bem, graças a Deus. Muito bem. Nós queremos falar agora o seguinte. Pessoal, uma cidade como a nossa é uma cidade tão abençoada que nem montanhas quase, temos uma ou duas subidas na cidade, o resto é tudo plano de tão bela que é a nossa Maringá. Aí você anda por aquela avenida dupla, aquele binário, duas vai, duas vem, e quando você olha para o canteiro central, que é feito com tanto carinho, que é aguado todos os dias, tem uma equipe para fazer isso, para jardinar a cidade, o cidadão pega aquele sofá todo comido que o cachorro comeu e joga no meio do canteiro. É triste, não é? Nossa, Agora está resolvido esse problema. Tom, a gente espera que sim, né? Porque o ser humano, ele quer facilidade. Então, mesmo que a gente, por exemplo, nós montamos o ecoponto, o primeiro ecoponto aqui de Maringá, certo, né? Fomos fazer um teste, na verdade, né? O que é o ecoponto? É um lugar onde as pessoas levam o seu inservível, certo, o sofá velho, o colchão, o fogão, o que ele não vai mais usar. Isso era obrigação do cidadão, claro, levar num lugar onde, né, dali seria encaminhado. Só que nesse lugar ele tem que pagar, não é de graça. Por isso que ele joga no canteiro central, nos fundos de vale, porque os lugares onde esse lixo, esse inservível, ele, né, você levaria, é descartado, ele existe, só que ele tem que pagar, a pessoa tem que pagar, né? Não é a prefeitura que recolhe do lixo orgânico comum dele, mas ele teria onde levar, né? Só que é pago. Por isso que ele joga, né? Quando você, por exemplo, pega um, né? Nem pode mais hoje, mas pega lá no tempo do carroceiro, né? Sim. Quando você contratava o carroceiro para pegar o teu fogão e jogar, ele deveria levar nesses lugares onde é o lugar do lixo adequado de descarte. Só que lá é pago. Eles geralmente, esse carroceiro jogava num ponto qualquer da cidade, né? Aí o que nós fizemos? Vamos então criar o ecoponto. Certo. Achamos um lugar ideal e foi uma dificuldade para achar esse lugar, porque claro, você gostaria que vizinho a você, a tua casa, tivesse um ecoponto? Jamais. Ninguém gostaria de ter o ecoponto perto da casa dele. Jamais. Porque as pessoas vão levar o seu lixo, o sofá, o colchão nesse lugar. Né? No mínimo vão enfeiar a sua propriedade. Exatamente, isso. E foi o que aconteceu. Nós inauguramos o ecoponto, começaram as reclamações de toda a vizinhança. Porque o ecoponto também não era para qualquer tipo de lixo. Existiam as regras do que eu posso levar no ecoponto. Imagina se o povo, né, leu essas regras. Não, ele levava lá tudo que ele não lhe servia mais, jogava lá. Então ficou, e por mais que a gente fosse lá, recolhia, limpava, né, as pessoas descobriram a facilidade do de graça. Né? Lá é de graça, vamos levar lá. E às vezes o que nem podia levar lá. Né? Então, o ecoponto foi uma experiência que nós fizemos, estamos reavaliando a ideia do ecoponto, né? E qual que é a ideia agora? Agora, nós criamos, através do WhatsApp, um número de WhatsApp. Está aparecendo aí na tela. A pessoa vai ligar para esse número aí que está aqui na tela, de um WhatsApp. Ele vai fotografar qual é o lixo dele, qual é o inservível dele, se é um fogão, um sofá, enfim, né? E vai mandar para o WhatsApp. Nós vamos entrar depois em contato dizendo qual dia que eu vou lá recolher aquele inservível, né? Então essa é a maneira que nós estamos agora testando para que a gente possa implantar. Olha, nós iniciamos dia 7 de julho, né? E já iniciamos essa coleta, aparentemente está indo bem. Né? Agora, também, você não vai querer esvaziar a sua casa, vou trocar toda a minha mobília, não. Também tem regras. Essas regras dizem que em um mês, em um certo tempo, você tem o direito a 2 inservíveis de descartar via esse processo. Né? Agora, isso é gratuito? Isso é gratuito, não paga nada. Então vejam, o que nós estamos fazendo, era uma obrigação
do munícipe, obrigação, é obrigação da prefeitura coletar o lixo do dia a dia da pessoa. Agora, não é obrigação da prefeitura coletar o sofá velho, o fogão velho. Isso não é lixo. Isso não é lixo, né? Na verdade, eu sempre achei, sempre vou achar, eu tenho uma ideia meio naturalista das coisas. Eu acho que o sofá daquela marca, quando ele parar de funcionar, a fábrica devia recolhê-lo. Assim como a geladeira, assim como a TV. Certamente as fábricas devem ter um projeto semelhante que a gente aqui na outra ponta desconhece, mas isso não é obrigação da prefeitura. Agora, jogar no canteiro eu acho que é um crime. Quem faz uma coisa dessa, pelo amor de Deus, não tem nenhum senso, para mim não é ser humano. Senso comunitário e nem animal, porque o animal também não gosta de viver no meio do lixo. Não. Então ele tem que achar um novo conceito para esse ser vivente. É um ser vivente. É um ser vivente. E tem dado certo então, Edson? Está funcionando? Graças a Deus está funcionando. Iniciou faz 10 dias atrás. Né? Então vamos continuar testando, vamos testar e achar a melhor solução para que isso aconteça. É isso que é bonito aqui em Maringá e é isso que é bonito que o poder público faz. Vai aparecer novamente aí o telefone, esse é o número de WhatsApp, você cadastra aí no seu celular, viu? Cidade limpa é um dever de todos, tá certo, gente? Então vamos cuidar da nossa cidade como se fosse do quintal da nossa casa, quer dizer, um pouquinho melhor, né? Porque se a gente cuidasse bem não tinha dengue também, vamos cuidar um pouquinho melhor. Olha, se cada um fizesse a sua parte... Resolvido. Nós já temos a melhor cidade do Brasil, Tom. Claro. Somos a melhor cidade do Brasil pelo 3º ano consecutivo, graças a Deus nessa gestão, né? E se imagina se a população colaborasse mais, fizesse a sua parte, a sua obrigação. Não é nem fazer a parte da prefeitura, é fazer a obrigação que cabe a cada um, né? Respeitando os princípios da educação, da convivência, da harmonia entre os vizinhos, né? Então, nós podemos fazer a melhor cidade do mundo. A melhor cidade do mundo. Quando partir do cidadão. E se cada um cuidar do seu quintal, como você falou, basta isso. Cuida do seu quintal, já faríamos uma grande cidade. Já resolveu o problema. Sim. E você que está em dúvida o que pode ou não pode ser descartado dessa forma, está aparecendo aí na tela o que pode, viu? E depois de aparecer o que pode, vai aparecer novamente o telefone, combinado? Edson, mais uma vez, muito obrigado. Eu sei que a tua agenda é maluca, corridaça, e você sempre nos atende com esse esmero de sempre. Por isso que eu acho que você é uma pessoa diferente, diferenciado. Valeu, obrigadão. Obrigado, Tom, obrigado a todos de casa e vamos colaborar. Agora tem a maneira correta de você descartar os seus inservíveis. É só você ligar no WhatsApp, mandar uma foto, né? Tirar uma foto e a prefeitura do seu inservível que a gente vai lá e busca. Olha só, aonde que tem isso no mundo? É a primeira cidade do país a fazer isso e com êxito, tenho certeza disso. Então vamos manter a cidade limpa para vivermos melhor e termos mais comodidade social para nossa terra e a nossa gente. Edson Escabora, muito bom dia outra vez. Bom dia, Tom, bom dia a todos de casa. Professor vice-prefeito de Maringá, nós estamos no mesmo lugar, do mesmo jeito, com essa mesma carinha, como diz o Suassuna. O Ariano Suassuna, uma pessoa olhou para ele e falou, mas o senhor escreve de um jeito e fala de outro, o senhor tem duas caras. Ele olhou para a pessoa e falou, se eu tivesse duas, você acha que eu usaria essa? De jeito, Suassuna é uma figuraça, né? Extraordinária. Grande poeta. Quando ele nasceu, o pai dele foi governador do estado dele. Olha que coisa interessante. Puxa vida. Uma coisa bem interessante. Uma dos brasileiros que a gente tem orgulho. Edson, é o seguinte. Nós estamos no mesmo ambiente, no mesmo lugar, porque gravamos 2 programas no mesmo dia para aproveitar a agenda dele. Como há 23 anos eu falo para você a verdade, nada mais e nada menos, é isso. Por isso que ele está igual. Parece o da semana passada, mas não é. Hoje a gente vai falar, Edson, a priori, aquela ideia do ecoponto em Maringá não deu muito certo. O que a prefeitura fez? Criou um serviço diferenciado que nós falamos há 2 programas atrás. Isso está dando muito certo. Já foram resgatados muitos móveis em 30 dias, é isso? 30 dias, exatamente. Olha, por que não deu certo o ecoponto? O ecoponto foi um teste que nós fizemos. Certo. Porque, te pergunto, Tom, o que é o ecoponto? O ecoponto é um lugar onde as pessoas de toda a cidade ou de uma região levam aquilo que eles não querem mais. Um sofá velho, fogão, colchão, leva ali, deposita ali. Depois a prefeitura, assim que lotar ali de lixo, vai lá, recolhe com o caminhão e leva
para o destino adequado. Certo. A gente foi fazer um teste, né? E o que aconteceu com as pessoas que moram no entorno deste ecoponto? Você acha que elas ficaram felizes? Não. Não ficaram. Ninguém quer um monte de lixo, um monte de inservível do lado da sua casa. Não quer. Né? Não. Então, a população do bairro, lá no Jardim Piatã, né? Inclusive lá no Jardim Piatã, estamos acabando de fazer o fundo de vale, né? Todo o fundo de vale vai ficar lindo, maravilhoso. Jardinado, inclusive. Exatamente, isso, vai ficar lindo. Então, as pessoas que moram perto de um ecoponto não aprovaram a ideia. Claro. Todo mundo achou muito bacana levar de longe, onde ele, né, mora, até aquele lugar. Agora, as pessoas do entorno não. Né? Então, o que nós fizemos então? Nós modificamos a ideia. Ao invés das pessoas depositarem em um certo lugar o seu inservível, o seu colchão, o sofá velho e tal, nós marcamos um agendamento que ele faz através de um WhatsApp da prefeitura. Né? Por exemplo, eu tenho lá um sofá que eu não quero mais, eu comprei um novo e vou querer dar fim no meu sofá velho. Ou então o gato comeu o sofá velho. Eu tenho 3 gatos em casa. Pensa, tudo arranhado, né? Tá. Aí eu quero me livrar do meu sofá. Vou no WhatsApp da prefeitura. Que tá aí no vídeo. Faço. Quero me livrar de tal coisa aqui em tal bairro, na rua tal, tá, né? A prefeitura vai responder, falando assim, tudo bem, eu vou aí buscar em tal dia, em tal hora. Perfeito. Entendeu? Então, estamos testando essa nova maneira para substituir os ecopontos. Mas está dando certo, Edson. Olha, em 30 dias, Tom, assim, brilhante essa nova forma. Mais de 1000 recolhidos. Dando mais de 1000 objetos recolhidos. Né? Enfim, a gente está buscando a melhor solução para o problema do lixo, que é um problema mundial. Com certeza. Não é fácil você lidar com o lixo, não é fácil lidar com as pessoas, porque às vezes a educação das pessoas ainda não está tão cidadã ainda, então ela acaba descartando nos canteiros centrais da nossa cidade. Olha, a gente cansa de limpar fundo de vale, canteiro central, caminhões e caminhões rodando, gastando combustível, né? Enfim, é um custo danado para você manter essa limpa. Aí você limpa, no dia seguinte está sujo novamente. Quer ver uma coisa? Tem uma matéria super detalhada sobre isso. A Nádia Lopes e o Sidmar tiveram lá e mostraram a cidade. Roda pra gente ver. O lixo descartado em calçadas, praças, terrenos baldios ou em córregos é uma ameaça à saúde pública. Nos últimos anos, é um dos responsáveis pelo aumento dos casos de dengue. Agora é lei. Quem for flagrado jogando entulho em via pública pode ser multado em 100 ou até 7 mil reais. Uma construção de mais de 2 anos com o Conselho Municipal de Meio Ambiente, ouvindo bastante a sociedade que já não aguentava mais. Tantos casos de dengue e lixos colocados, entulhos, né, sofás, mesas, colchões, aos canteiros da cidade sem inibição alguma, como se isso fosse permitido. Porém, agora nós temos uma legislação forte, contundente, que dá também ao cidadão o direito dele fiscalizar através de imagens, fotos, denunciar e a gente conseguir atuar e punir esses porcalhões da cidade. A fiscalização vai funcionar da seguinte forma: qualquer cidadão pode denunciar, basta ter um celular na mão e fazer a filmagem ou fotografar a pessoa que esteja fazendo o descarte irregular. Logo em seguida, é preciso entrar em contato com a Prefeitura de Maringá pelo telefone 156. Agora nós temos o programa Maringá Cidade Limpa, né, onde o próprio cidadão, ele tiver um entulho, ele não precisa mais descartar. Ele liga lá no WhatsApp da Prefeitura e ele tem direito a 2 descartes por mês, isso é muito bom. E se ele vê alguém descartando, através de imagens e de fotos, ele vai encaminhar, através do 156 da Prefeitura, para que seja aberta uma investigação para se identificar esses porcalhões e a gente consiga punir. Já existia antes isso,
mas como a gente não tinha uma legislação específica, isso ia para a justiça e se falava que não tinha como usar essas imagens e vídeos e a pessoa acabava passando impune. Agora não, agora nós temos uma legislação e esperamos de verdade que sejam punidos e a nossa cidade fique bonita, saudável e longe de dengue, né, que tem matado tanta gente. Pelo WhatsApp, cada maringaense tem direito a solicitar a retirada de entulho ou algum móvel que deseja descartar. Não tem motivo nenhum para a pessoa jogar, porque nós criamos a Central Cidade Limpa, onde através de uma mensagem WhatsApp, a pessoa agenda a retirada do inservível na casa dela, né? Então, no máximo 10, 15 dias, vai buscar na casa. Então, não tem justificativa nenhuma. É mais difícil você levar o móvel no canteiro, no fundo de vale, do que ligar, né? Mandar mensagem no WhatsApp para a prefeitura buscar. Então, não tem justificativa, por isso nós vamos pegar firme na fiscalização. Muito bem. Edson, é impressionante pensar que Maringá gera 400 toneladas de lixo por dia ao todo. E que dessas 400 toneladas, 30 toneladas por dia são recicláveis, que já é um bom começo. Ainda é muito pouco, a gente sabe disso, né? Mas nós pegamos Maringá com 2% de coleta seletiva. Hoje nós estamos com quase 15%. Quase 15%. 30 toneladas. O que seja, isso já em todos os bairros de Maringá já passa lá o caminhão do reciclável, né? Esse lixo, não sei se você sabe, mas ele vai para as cooperativas. Sim. Né? Então, assim, também não adianta a gente querer recolher todo o lixo reciclável se as nossas cooperativas não der conta. Né? E eles, olha, estão praticamente no seu gargalo, no seu limite. Então, é preciso que essas cooperativas elas se modernizem, tenham mais cooperados, que são os cooperados, né? Que são aquelas pessoas que estão em vulnerabilidade social. Não é qualquer um que pode ser cooperado. Essa é a legítima cooperativa, aquela que faz um lucro e depois constrói reparte com... hoje, por exemplo, nessa repartição do lucro aí, está em quase R$2.000, R$2.500 por cooperado. Já é um bom... Ninguém vai ficar rico com isso, mas já é um bom salário para quem não tinha nada. E tem novas tecnologias sendo testadas nessa área? Exatamente. Até na semana passada, nós estivemos vendo... É uma empresa que se instalou numa cidade do Rio Grande do Sul, se não me engano, acho que é São Bento do Sul, não lembro muito bem, que eles pegam o lixo e transformam esse lixo em lajota, tijolo, sabe? Então, reutilizam na construção civil. Maravilha. Né? Fazem a separação e aquela parte do lixo que serve a esse propósito é transformado em lajota, bancos, tijolo, enfim, né? Aí sobra só aquele inorgânico que não tem o que fazer com ele, né? Que aí existe uma outra tecnologia também muito bacana, que é chamada de pirólise, muito comum na Alemanha, no Japão. Tem uma planta de pirólise que fica a 1 quilômetro da Torre Eiffel. Não produz contaminantes, não produz fumaça, nada disso, né? É um reator onde esse lixo, que não serve para mais nada, joga ali dentro, né? Ele é queimado, entre aspas, porque a queima envolve o oxigênio. A pirólise não envolve o oxigênio, né? Então é uma desestruturação das moléculas desse lixo. É uma desintegração. Né? Isso. Aí esse lixo vira o quê? Vira eletricidade. Eita. Olha só, sai lá 3% de cinza, que ainda serve para adubação, em alguns casos e tal, e ainda produz energia elétrica a um preço 40% mais barato do que a gente paga para a Copel aqui em Maringá, por exemplo. Né? Então, são novas tecnologias, são caras, não é um processo caro. Por exemplo, essa tecnologia que faz virar banco, tijolo, lajota, para você instalar uma planta dessa daqui, né, é 100 milhões de reais. Certo, é muito. Então, o que a gente quer? Talvez até terceirizar isso. Uma empresa como outra qualquer vem e se instala, a prefeitura, ao invés de pagar para enterrar o lixo, que hoje custa R$106 a tonelada, ela vai levar esse lixo, né, que não serve para mais nada, já tirou o reciclável dele. Se torna matéria-prima para eles. Matéria-prima e não pago nada, eu vou economizar por ano cerca de 10 milhões de reais, porque nós pagamos para enterrar o lixo. Olha só, eu vou deixar de gastar esse dinheiro, né? E ainda esse lixo vai servir como um valor para essa empresa, ele vai vender e vai ter lá o seu lucro também.
E o dinheiro economizado vai para a saúde, para a educação. Nossa, 10 milhões hoje na saúde, educação, obras, dá para fazer muita coisa. E para a gente finalizar, parabéns por tudo isso. E para a gente finalizar é o seguinte, lembra daquele saco verde que era distribuído pelo caminhão na coleta seletiva? É só você observar no seu bairro que passa aí 3 vezes por semana, com aquele alto-falante, falando certinho. Você já sabe, o lixo orgânico você coloca em cima da cestinha. O lixo reciclável, você amarra o saquinho e coloca no chão. O coletor já sabe disso. Mas agora volta a entrega do saco verdinho. Exatamente. Nós vamos distribuir a toda a população esse saco verde, né, onde você coloca em diferentes sacos, a latinha, o papel, enfim, vários tipos de recicláveis, né? E aí tem a data marcada para passar o caminhão do reciclável na sua rua. Exatamente. Nesse dia, você vai lá e coloca o seu lixo reciclável que eles vão colher. Edson Scabora, querido professor, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Valeu muito, obrigado por liberar a sua agenda para nós. Eu acho que é dessa forma que a gente faz política pública. Política pública é aquela que faz valer a melhoria de vida dos seus munícipes e vocês fazem isso. Muito obrigado. E é assim que a gente leva informação, qualidade de vida e muita esperança. Qualidade de vida e alegria, viu? Para aqueles que constroem a nossa terra e a nossa gente. E no assunto Previdência Social de hoje nós vamos falar sobre auxílio-doença. O INSS poderá conceder o benefício mesmo sem a perícia presencial até o final do ano, é isso? Como a gente não entende do assunto, aliás, a gente não sabe quase nada, né? A gente só desconfia de muita coisa. Então a gente foi procurar quem entende. Doutora Ellen Pelisson, por exemplo, advogada previdenciarista, para responder isso para a gente, mesmo sem perícia presencial. O INSS poderá conceder o benefício do auxílio-doença até o final do ano? Doutora, muito bom dia. Bom dia, Tom. Prazer recebê-los em meu escritório novamente. E o assunto que nos volta, né, assim como o ano passado, são as perícias de benefício de auxílio-doença ou benefício de incapacidade temporária junto ao INSS. Como ficam as perícias diante desta pandemia? As perícias presenciais continuam? Em tese, as perícias presenciais ainda estão acontecendo em todo o Brasil. No entanto, diante do aumento dos números do Covid, estamos diante de uma nova preocupação se as agências da Previdência Social irão continuar realizando as perícias presenciais. Além disso, existe uma demanda dos médicos peritos federais no tocante à regulamentação do ambiente da perícia, né? Ainda urge essa questão que ficou aí pendente desde o ano passado. Bem, então foi inserido uma proposta dentro de uma lei que regulamenta o aumento dos empréstimos consignados no tocante às perícias, à volta das perícias virtuais. E como se dará isso? Assim como o ano passado, os segurados da Previdência Social que necessitam fazer perícias para comprovação de incapacidade deverão juntar seus atestados no meu INSS para fins, então, de análise da concessão ou não deste benefício de auxílio-doença. Porém, existe uma novidade este ano. Além do atestado, que era o que eles estavam pedindo o ano passado, é possível que eles exijam, além do atestados, novos documentos. Quais documentos são esses? Laudos médicos, exames médicos. No caso de comprovar, por exemplo, um segurado da Previdência Social sofreu um acidente de trânsito ou de qualquer natureza, e para comprovar, por exemplo, uma fratura no seu braço, exige-se, então,
que o segurado junte no meu INSS um raio-x, por exemplo, tá? Para verificar realmente se houve essa fratura e até mesmo para evitar fraudes no INSS, tá? Esse benefício, ele terá uma duração de até 90 dias, não poderá ser prorrogado. Isso significa que, permanecendo a incapacidade do segurado, ele deverá fazer um novo requerimento de auxílio-doença. Não pode ser prorrogado, assim como acontece nas perícias presenciais. Muito bem. E estão me perguntando, tá, os segurados da Previdência Social, que estão com perícias agendadas já, ou aqueles que necessitam fazer o pedido de agendamento de perícia. Como proceder? Por enquanto, essa proposta de lei, ela aguarda, tá, a sanção do presidente. Ela já foi aprovada na Câmara dos Deputados, já foi aprovada no Senado e aguarda a sanção. Então, por enquanto, tá, é uma possibilidade de que as perícias voltem a ser virtual até 31 de dezembro de 2021. Mas essas que já estão agendadas, que aguardam a realização, ou essas que precisam ser marcadas, ainda são presenciais, ainda irão ocorrer do modo presencial. Então, você que tem que fazer uma perícia, segurado da Previdência Social, eu aconselho que você faça o requerimento no site do meu INSS, no aplicativo, ou ligue no 135 e faça o agendamento, porque ainda não está valendo, ainda não está em vigor. Mas tudo indica que sim, diante dos grandes aumentos aí de número do Covid, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, eu aconselho que você procure um advogado especialista em direito previdenciário e se cerque de todos os elementos para você ter uma boa perícia e ter uma concessão do seu benefício que você precisa nesse momento de incapacidade. Espero ter esclarecido a vocês no tocante às perícias, a volta das perícias virtuais do INSS. Bom dia, Tom. Prazer enorme recebê-los novamente aqui em meu escritório para tratarmos de um assunto tão importante, que são os benefícios da Previdência Social. E, tratando-se da reforma da Previdência Social, o que alterou no benefício de aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência e aposentadoria por idade da pessoa com deficiência? Bom, esses benefícios não tiveram mudanças com a reforma da Previdência. A única mudança foi no valor do cálculo do benefício e ainda assim essa mudança não foi especificada na lei, na emenda constitucional, mas sim na portaria do INSS. Portanto, poderá haver muitos questionamentos. Que mudança é essa no valor da aposentadoria por tempo de contribuição ao deficiente? Anteriormente à mudança da lei, disse que o valor da aposentadoria seria de 100% do valor do período de cálculo do benefício, excluindo-se as 20% menores contribuições, salários de contribuição, e apurava-se então o valor do benefício com as 80% que sobravam, as 80% maiores, sem a incidência do fator previdenciário. Por isso que é um benefício com valor de salário de benefício muito atrativo para o segurado da Previdência Social. Com a mudança da lei, o que a portaria especificou? Que o valor do benefício será 100% do período de cálculo, básico de cálculo, desde julho de 94 até a data que for concedido, sem a exclusão dos 20% menores, o que acarretará a diminuição do valor do benefício. Essa é a única alteração e ainda assim poderá ser questionada, porque foi uma portaria que estabeleceu o valor do benefício.
os demais requisitos da aposentadoria da pessoa com deficiência permanecem os mesmos. E é um benefício, como eu disse, muito atrativo e pouco divulgado e de pouco conhecimento do segurado da Previdência Social. Quem tem direito a esse benefício? Bom, esse benefício ele já vinha na Constituição Federal, mas ele não estava previsto em lei. A Lei Complementar 142 de 2013, então, tratou de estabelecer e de regulamentar este benefício. Quem tem direito a esse benefício? Como o próprio nome diz, pessoas com deficiência. Quem são essas pessoas? São pessoas que têm impedimento de longo prazo, o próprio nome diz, longo prazo, não pode ser curto prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, que com interação com outras barreiras impedem que este segurado desenvolva uma vida plena em sociedade em comparação aos outros segurados da Previdência Social. Quem são esses? Pessoas que têm uma visão apenas, pessoas com uma imobilidade física, problemas na coluna, por exemplo, pessoas que tiveram câncer, por exemplo, mulheres, que tiveram câncer de mama e que tiveram uma redução no seu braço. Essas pessoas podem se enquadrar no benefício da pessoa com deficiência. E o que elas precisam? Elas precisam levar até a Previdência Social um laudo médico, um atestado médico, que diga que ela tem uma limitação, um impedimento de longo prazo. Ela faz o requerimento desse benefício e esse segurado da Previdência Social irá passar por uma perícia de análise médica e social, junto ao assistente social, que irá avaliar se esse segurado sofre impedimento que atrapalhe ele de desenvolver uma vida plena em sociedade. Se ele pontuar, na avaliação do médico e do assistente social, ele poderá ser enquadrado na deficiência leve, moderada ou grave. O que irá diferenciar o grau da invalidez? O tempo de contribuição. Então, por exemplo, se esse segurado, após passar pela perícia médica, for avaliado numa deficiência leve, então o segurado da Previdência Social terá que ter 33 anos no caso de homem e mulher 5 anos a menos, 28 anos, portanto, de tempo de contribuição. Não precisa de idade mínima e continua após reforma esses mesmos requisitos. Então, hoje, todos os benefícios da Previdência Social, precisamos da idade mínima, 65 para o homem e 62 para a mulher. Para esse benefício, não é necessário a idade mínima. Então, fica a dica para você, segurado da Previdência Social, da pessoa com deficiência, que tem uma deficiência, pode pedir esse benefício, pode fazer a análise junto a um profissional, qualificado. Existem profissionais maravilhosos aí no mercado e podem auxiliar você que tem essa deficiência e não sabe deste benefício, desse privilégio, dessa condição diferenciada que já existe desde 2013. Bom dia, Tom. Prazer em recebê-los novamente no meu escritório na primeira entrevista de 2021. E como você falou, esperamos que esse ano seja melhor do que o anterior. Porém, o INSS precisa corrigir as falhas que ocorreram devido à pandemia. E uma delas é a antecipação do auxílio-doença. Bem, as perícias presenciais, como todos os atendimentos, ficaram suspensos durante aquele período inicial da pandemia. E o auxílio-doença foi um deles. Os segurados que precisaram se afastar do seu trabalho em razão de uma incapacidade temporária
precisam marcar uma perícia presencial que irá avaliar essa incapacidade do trabalho, para o trabalho. E as perícias suspensas, presenciais suspensas, o INSS então, através de uma lei, resolveu antecipar o auxílio-doença para sanar este problema. Como que se deu isso? Os segurados, através dos atestados médicos fornecidos pelos seus médicos particulares, anexavam no sistema do Meu INSS o atestado, contendo todos os requisitos, como o CRM do médico, CID, dias de afastamento. Esses atestados eram analisados por uma junta médica que então antecipava o benefício no valor de um salário mínimo. Acontece que muitos segurados da Previdência recebem nas suas empresas, nos seus trabalhos ou até mesmo contribuem mais que o mínimo. E durante aí essa pandemia toda, até final de novembro, as perícias presenciais ficaram suspensas e os benefícios então foram antecipados no valor de um salário mínimo. E agora esses segurados precisam receber a diferença do que eles receberam de um salário mínimo para o que eles deveriam receber. E como que está sendo feito isso? Ano passado, o INSS começou a revisão automática desses benefícios. Foram contabilizados 1.100.000 segurados nessas condições e 600.000 foram separados para análise, para revisão automática do benefício. O INSS então separou os benefícios que foram concedidos de 3 de julho a 31 de outubro e que já tinham sido encerrados. Então, aqueles segurados que ainda estavam recebendo o benefício devido à prorrogação do auxílio-doença, estes não entram na revisão automática. O INSS, então, deve analisar, tá? Ele deveria ter encerrado essas análises em dezembro, o que não ocorreu. O que a gente tem visto é que muitos segurados ainda não receberam essa revisão. E por quê? A revisão atrasou. Em muitos casos, o INSS está emitindo carta de exigência e solicitando do segurado que apresente novos atestados, que apresentem o DUT, que é a data do último dia de trabalho, para a conclusão dessas revisões. E os segurados não acompanham, não sabem dessa revisão automática. Muitos podem até ter benefícios indeferidos porque deixou de apresentar o documento. E se você, segurado da Previdência, que está nessas condições que eu disse, de benefício recebido de 3 de julho a 31 de outubro, que deveria receber um valor superior a um salário mínimo e ainda não teve essa revisão automática, ainda não recebeu nenhuma cartinha do INSS informando que será pago uma diferença na sua conta que você recebia o seu benefício ou disponibilizado numa das agências da Caixa Econômica, o que você deve fazer? Você deve analisar, entrar no seu INSS, no Meu INSS, com o seu login e senha e verificar qual é a situação da sua revisão. Se está pendente alguma apresentação de atestado, se já foi indeferido. Se foi indeferido, o que você pode fazer? Você pode entrar com um recurso administrativo no INSS, você pode entrar com uma revisão e apresentar a documentação faltante, ou em último caso, você pode entrar com uma ação judicial, através de um serviço especializado da Previdência Social. Agora, se ainda está pendente a revisão, se o INSS ainda não avaliou esse pedido de auxílio-doença, essa antecipação do auxílio por incapacidade temporária, então lhe resta aguardar ou entrar com uma data de segurança, porque o INSS tinha prazo até dezembro, prometeu para o segurado até dezembro concluir essas revisões e não é o que está acontecendo. Questão da garantia. Claro que se o produto tem uma origem industrial, óbvio, qualquer linha que seja o produto, ele vem com uma garantia, tá? Que varia entre 3 meses e 1 ano, depende do produto, né?
E as lojas dão essa garantia para o consumidor como se fosse um benefício oferecido pela loja, quando na verdade não é assim. Se não bastasse isso, o vendedor também insiste com a gente até que a gente compre uma garantia adicional. Como é que funciona isso? Como é que se nomeia isso? Isto é legal ou isto é ilegal? Como é que é? A gente tem muita dúvida sobre isso, porque toda loja está oferecendo isso. Garantia disso, compra adicional que ele vale por 2 anos. Isso é legal ou não? Olha, Tom, a gente entende que essa venda oferecida pelos comércios, pelas lojas em geral, é uma venda ilícita do seguro, de seguro estendido, né? Porque a gente entende que é uma venda casada, e venda casada não é autorizada pelo Código do Consumidor. Todo produto, ele já vem de fábrica com uma garantia dele, não é a loja que oferece. Inclusive, a loja até pode oferecer uma garantia dela. Por conta dela. Por conta dela, não você tem que pagar por essa garantia. Sim. Né? Então, o produto durável, ele já vem com garantia de 90 dias de fábrica. O produto não durável, que é que a gente chama de produto perecível, que vai deteriorar com o tempo, ele tem 30 dias de garantia. Né? Então, isso já é uma garantia legal. Se é legal, já vem no produto. Não é que o cliente vai ter que pagar mais por isso ou contratar algum serviço adicional por isso. E todo produto tem garantia. Todo produto tem garantia. E tudo que você comprar, você tem uns dias para se arrepender daquele negócio. Assim, não é que é tudo. Produtos que compram online tem 7 dias de arrependimento. Você tem o direito de troca. Produtos que você compra em uma loja, né? Não era o que eu queria, não serviu. Você tem direito de troca. Vejo muitos comércios por aí com estabelecendo placa, não trocamos aos sábados, por exemplo. Também já é uma prática abusiva. Porque você tem o direito de trocar o produto a qualquer momento. Uma vez que a loja esteja aberta. Exato. Entendeu? Então, assim, existem muitas práticas abusivas nos comércios em geral. Muito bem. Eu tinha dito que essa pergunta era para encerrar, mas eu não aguento. Tem mais umazinha para fazer. Fique à vontade. Durante a pandemia, as coisas mudaram muito. Pessoal de casa, a pandemia não acabou, viu? A gente fala durante a pandemia, parece que ficou no passado. É presente, é latente e está matando gente, então se cuida. Doutora, durante a pandemia as coisas mudaram bastante. Sim. E o prejuízo para o consumidor também aumentou, óbvio, aumentam as vendas, aumenta isso. Quem tiver prejudicado, busca um advogado da sua confiança e resolve ou tenta resolver na loja primeiro? Olha, nós orientamos às vezes até a fazer uma reclamação ao PROCON, que às vezes tem resolvido algumas situações, né? Mas o que mais resolve mesmo as demandas judiciais que conseguem resolver de forma amigável, administrativa, ali no processo, a questão de direitos ali, de contratuais, de prejuízo do consumidor. Vou começar pelo financiamento do carro. Tem muito juro abusivo aí? Muito, Tom. Existe muita cobrança abusiva, tanto de tarifas, taxas, juros acima da média de mercado. Então, tudo isso são cláusulas abusivas ao consumidor. Isso é passível de se fazer uma correção, de repente, por meio da justiça, fazer uma nova conta? Sempre. Todo contrato que insere cláusulas abusivas ao consumidor, contrato de adesão, né, que a gente chama, cabe revisão posterior. Inclusive, as renegociações de contrato que são feitas com os bancos permite revisão posterior. Doutora, em que momento... Imagine que o meu contrato tem 36 meses, 36 parcelas para pagar. Aquele carnezinho lindo que tem que ser abençoado e nunca maldito, porque ele trouxe o carro que eu queria. As coisas mudaram e não pode ser pago. Qual é o momento desse processo que eu devo procurar um advogado da minha confiança e entrar com uma ação de revisão de juros, ou até mesmo de parcelas, ou até mesmo de refinanciamento? Como eu faço isso? Normalmente, Tom, os nossos clientes acabam não conseguindo pagar as parcelas. A partir da terceira parcela, o banco já entra com a execução do contrato. E a revisão é permitida a qualquer momento, mas a partir do momento que ele começa a receber um contrato por inadimplência, onde vem as cobranças ali abusivas, cumulativas de juros, de comissão de permanência, mora e multa, essas multas acumuladas, elas não são permitidas cobrança de forma acumulada. Então, ela cabe revisão, né? Então, pagou parcela em atraso, você estará pagando cumulativamente juros de forma abusiva. Então, cabe revisão nessas parcelas que foram pagas em atraso. Quando a senhora diz que na terceira parcela já o requerente, o banco ali,
ele pode já entrar com uma ação, significa dizer que ele já pode tomar o bem, tomar o carro. Sim, cabe busca e apreensão para a restituição do veículo, que ele é uma garantia do contrato. Normalmente todos os contratos de financiamento... O financiador é o carro. O carro, né? É a garantia do financiamento, inclusive habitacionais, é a casa, né? Então, garantia que o banco não vai perder. Que o banco não vai perder o financiamento. Então, para não perder esse veículo, é interessante negociar, né? E tentar proteger esse bem até onde for possível. Doutor, quando você concordou em participar aqui do nosso programa de uma maneira graciosa e tão pronta assim, a gente ficou muito agradecido e somos gratos e seremos ainda mais gratos. Eu quis trazer para você um assunto de cada vez. Acontece que eu publiquei nas minhas redes sociais que você estaria aqui no programa essa semana e foram muitas questões, então eu vou trazer um tema a mais nesse programa de hoje para a gente dissertar aqui, porque o consumidor tem muita dúvida. A questão bancária. Foi criada uma lei em um determinado período que a gente não pode ficar no banco esperando mais que 20 minutos. Ponto. Isso é fila de banco. É uma lei, o banco tem que cumprir, não sei como, mas isso daí é um assunto do banco. Mas não é só isso. Isso não é possível se cumprir. Nunca acontece. Sobretudo Caixa Econômica e Banco do Brasil. O maior número de reclamações, para mim, veio de lá. Outra coisa, doutora. O banco cobra taxinhas na conta do usuário. Taxinhas pequenas, de R$ 7,00, R$ 2,90. Isso não é uma coisa da cesta de serviços que foi combinado na hora que foi aberta a conta. O que a gente faz com isso? Continua pagando para o banco? Procura um advogado? Faz uma ação? Quando a gente fala com o gerente, ele nunca resolve. Não resolve. Primeira questão, Tom, fila de banco, as esperas, né? O consumidor ele não pode ficar aguardando por mais de 15 minutos, isso é lei, né? É 15, nem é os 20 que eu falei? Não é 20, é 15 Poxa, minutos, eu tava dando 5 de graça. Estava dando 5 a mais para o banco. Então, é 15 minutos, então, via de regra, mas o banco nunca consegue cumprir com essa determinação porque ele não quer pagar maior quantidade de funcionários, né? Excessividade de serviço. Então, o consumidor tem direito até de danos morais por exceder esse período de atendimento. O que a gente orienta o consumidor? A pegar um horário da entrada e o horário de atendimento no caixa. Quando ele for atendido no caixa, ele pede um novo horário de atendimento no caixa. Isso tem na senha. Isso tem na senha. Eles são obrigados a fornecer. Não gostam de fornecer, claro. Mas assim, no caixa, o consumidor deve pedir esse horário de atendimento. Certo. Que excedeu o tempo de atendimento necessário, ele tem direito a danos morais por falha na prestação de serviço do banco. E os juros que a gente paga, esse monte de taxinha que a gente paga, doutora, eu realmente não entendo. O que todo consumidor não tem conhecimento também, ele tem o direito a uma conta bancária totalmente isenta de tarifas, o que nenhum gerente informa aos consumidores. Né? O consumidor bancário, ele pode chegar ao seu gerente e pedir que ele tenha uma contratação de uma conta corrente totalmente isenta de tarifas. Por quê? Isso é permitido pelo Banco Central, orientado pelo Banco Central, uma carteira de serviços totalmente isenta, que é gratuita. Talão de cheque, um cartão de crédito, extratos bancários, tem uma relação de serviços que são prioritários, que a gente chama pelo banco. Então, esses serviços não podem ser cobrados. Mas todo banco ele quer o quê? Contratar tarifas para qualquer tipo de serviço. Doutor Alex, falando em acompanhar as coisas há mais de 40 anos, 13º, são 17 milhões de reais só no mercado do Paraná. É bastante dinheiro para movimentar o mercado. Com certeza, Tom, com certeza. 13º, já é hora de pagar? Como é que não é? O 13º, a legislação, a CLT, ela limita o prazo máximo ao pagamento. Como a primeira parcela até dia 30 de novembro, a segunda parcela até dia 20 de dezembro. Isso quem quiser parcelar. Isso. Tem muita gente que, por exemplo, o cidadão tira férias em agosto. Tem muita empresa que adianta o 13º. Certo. Em agosto junto com as férias, ou adianta uma parcela, ou adianta ele na integridade. O problema de adiantar ele inteiro nessas férias, por exemplo, de agosto, é que depois as horas extras computadas de setembro, novembro e dezembro, elas têm que refletir no 13º. Às vezes aí vai sobrar um... Se houver, né? Se houver, vai sobrar um pedaço para receber. E se ele fez muita hora extra, foi de janeiro a agosto, que a média subiu lá para cima, eles vão pagar com a média alta, depois também não pode descontar, se ele não fazer hora extra em setembro, outubro e novembro. O certo é não pagar todo. Isso.
Eu aconselho, pelo menos para a empresa que for fazer isso, paga a primeira parcela, né? Adianta a primeira parcela com as férias do cidadão, porque quando ele volta do trabalho, que tira os 30 dias, por exemplo, aquele mês que ele tirou 30 dias, ele não vai receber porque ele não trabalhou. Ele recebeu adiantado nas férias junto com o terço. Para o gozo dos seus dias, isso, do seu ócio produtivo, vamos chamar assim. Isso, mas só que assim, as férias, ela tem esses limites, né? Os prazos limites. Não é taxativo, claro. Não é taxativo quanto à anterioridade dela, mas tem um prazo que não pode se esvairar. Não tem piso, mas tem teto. Isso mesmo. Doutor, essa primeira, eu quero voltar aqui só um pouquinho nesse assunto. Essa primeira parcela do 13º até o dia 30 de novembro, portanto, domingo ou segunda-feira, ela é obrigatória ou ela é facultativa para quem quiser pagar? Ela é obrigatória. Até dia 30 de novembro é o prazo máximo para o pagamento da primeira parcela. De uma parcela, 50%, é isso? Da primeira parcela, isso mesmo. Lembrando que horas extras, adicional noturno, sobreaviso, periculosidade, insalubridade, comissões no comércio, tem muitas comissões. Sim. Tudo isso integraliza a base de cálculo para o 13º. Entra essa base de cálculo nessa primeira parcela, ela pode ser feita na segunda parcela? De regra tem que entrar, porque ali fala em pagamento da metade, né? Tem que entrar sim, ele tem que averiguar. Gente, é muito importante. Pelo menos isso. a média dos recebimentos de janeiro a novembro, que vai ser da primeira parcela, e pagar um reflexo da metade sim, tá? Okay. Depois ele computa o de dezembro e também faz o cálculo, que provavelmente não vai dar muita diferença. Esse 50% pago até o dia 30 de novembro obrigatório e o outro 50% pago obrigatório até o dia 20 de dezembro pode ser bem diferente o valor, por questão de comissões, sobretudo para quem trabalha no comércio. Com certeza é diferente, Tom, porque os impostos incidem na segunda parcela do total. A primeira parcela não incide em INSS, por exemplo. Aquele desconto de INSS... Os encargos sociais acontecem só na segunda. Só na segunda. Então, provavelmente, a primeira parcela vai ser maior que a segunda parcela por esse motivo. Que o desconto na segunda parcela do total do 13º. Ele desconto dessa... Por exemplo, o INSS, um cidadão que ganha aí seus 5 mil reais, por exemplo, vai ser descontado seus 11% na integralidade da segunda parcela. R$520. Então, aí o desconto, a tendência, a primeira parcela... Sempre na segunda. Sempre na segunda, a regra é essa. Então tá claro, é regra, é lei. Até o dia 30 de novembro pagar a primeira parcela no valor de 50% do devido do 13º. Até o dia 20 de dezembro, obrigatório quitar a segunda parcela, que seria o outro 50% com os devidos descontos dos encargos sociais. Ponto. É isso. É isso mesmo. Doutor, férias coletivas de final de ano. Eu tenho no meu e-mail centenas de perguntas sobre esse assunto, que todo ano é igual, mas por conta da pandemia algumas coisas mudaram. Queria que o senhor explicasse para a gente qual é o critério, por onde vai a empresa que quer fazer férias coletivas agora no final do ano. É um tema muito interessante, porque, Tom, o 13º, o programa fala sobre a reforma trabalhista. Certo. O 13º não alterou em nada a reforma trabalhista. Ele continua igual. Mesma coisa. A dificuldade que era antes, a dificuldade que é hoje. Tudo como dantes no quartel de Abrantes. Correto. Perfeito. Já as férias se mudaram muitas regras. Ok. Antes da reforma trabalhista, as férias elas necessariamente teriam que ser gozadas em 30 dias, salvo duas exceções. Abono pecuniário, que a empresa poderia comprar 10 dias do trabalhador, se o trabalhador quiser. E o trabalhador, se ele quiser vender 5, 6, a empresa não quer comprar, ele é obrigado a comprar. Isso vale Quem para hoje. manda nessa regra é o trabalhador. Na venda das férias, vender, acabou. Isso, na venda das férias, do abono pecuniário, que é até de 10 dias, quem manda é o trabalhador. Se ele quiser vender 10, a empresa não tem dinheiro, não interessa, vai ter que comprar. Certo. É uma coisa que pouca gente sabe, mas é uma realidade da CLT. Muito interessante. Antes da reforma, também teria, como eu disse, duas exceções. A segunda seria férias coletivas. As férias coletivas poderiam ser gozadas com menos de 30 dias. Com a reforma trabalhista isso mudou. Mudou nas férias individuais. Hoje, as férias podem ser parceladas em até 3 vezes, quanto ao abono pecuniário que eu expliquei anteriormente não mudou em nada. Continua. Porém, as férias na reforma trabalhista se alteraram nas férias individuais e pode ser repartida até em 3 vezes, sendo que uma dessas férias necessariamente deve ser de 14 dias e nenhuma pode ser com menos de 5 dias.
Entendi. Essa que é a regra das férias. Tem piso e não pode ser quebrado. Isso. Tem uma incoerência da reforma trabalhista com a questão das férias coletivas, que como foi um tratoraço na legislação laboral, eu não falo nem que foi boa ou que foi ruim, eu falo que foi muito rápido. Certo. Que eles não regulamentaram a questão da férias coletiva. Porque as férias coletivas ela não pode ser menos que 10 dias. Certo. Mas a individual pode. Olha que doideira, né? É engraçado. Então virou uma regra inócua, né? Que não... Quase que perde o objeto da questão. Eu oriento aos meus clientes, quando for dar férias coletiva, obedeça à legislação anterior de pelo menos 10 dias de férias coletiva. Ah, mas individual posso dar? Pode, mas aí o setor inteiro tira férias, é coletiva. Independente da quantidade. Tira o efeito do individual. Enquanto eles não se resolvam lá em cima com essa legislação, assim. vamos cumprir na taxatividade da legislação. E o certo é comunicar ao sindicato daquela categoria? Agora que eu ia chegar nesse ponto. Caso a empresa, por eventualidade tremenda, eu vou dar férias coletivas de 8 dias, e não tem jeito. Não tem jeito. Tem que ser 8. Eu vou descumprir a CLT, porém, eu vou obedecer as regras de férias individuais, não tem jeito, eu vou ter que fazer assim. Aí que tá. Procura o sindicato da categoria, o sindicato dos trabalhadores, e tenta formalizar um acordo sobre esse assunto. Eu acredito que o sindicato concordando e homologando umas férias dessa aqui, elimina essa dúvida quanto à legalidade. Isso, quanto à legalidade. Torna legal. Isso. Maravilha. Isso então é simples. Procura o sindicato laborativo e resolve o problema. Dr. Alex Tironi, muito obrigado. Por nada, então, uma ótima manhã para todos. Muito bem, hoje dia 15 de dezembro de 2021, pandemia acabando, ano encerrando e sindicatos responsáveis como os Sintrapostos não parou de trabalhar. Categoria preponderante quem trabalha em postos de combustíveis e derivados de petróleo. O presidente Odair José, que não parou um segundo de trabalhar, tem sempre boas notícias e hoje é o sorteio do carro. É ou não é, Odair? Tom Brasil, a gente não pode parar, não é verdade? A gente trabalhou durante esse ano todo aí, muito pesado, muito duro, e agora no final do ano, nesse dia 15 hoje, vamos fazer aí o sorteio do Fiat Mobi 0 km do nosso associado. Alguém vai levar esse carro tipo agora? Com certeza, Tom. Antes, porém, como fazemos sempre de costume e de obrigação da gente fazer, a gente vai explicar para todos vocês que estão em casa como é que vai funcionar o sorteio. Convém dizer para os senhores que estamos sem máscara, porque nós já estamos vacinados, imunizados e, como eu digo sempre, eternizados, parente da rainha da Inglaterra, certo? Então está tudo bem, estamos ao ar livre aqui também. Odair, explica pra gente como é o protocolo do sorteio do carro. Tom Brasil, esse aqui é o regulamento, né, que teve aí no edital do sindicato durante todo esse período, para quem quisesse vir ver. Estamos aqui com nossos 2 auditores fiscais que assinaram o regulamento e estão por dentro do regulamento. O contemplado, Tom Brasil, tem que ser associado do sindicato de carteirinha, está em dia com suas obrigações de associado e está na categoria, né, trabalhando na categoria. Nós vamos sortear aqui, vamos conferir lá dentro, ligar para a empresa se o trabalhador ainda está na categoria e vamos conferir se está tudo certinho a associação dele. Aí a gente declara o ganhador, lógico, com a anuência dos auditores fiscais. Muito bem, os auditores, um é o Mauro Cardoso, do Sintracom, e outro é o Vince, que é do SOI, Sindicato dos Oficiais Eletricistas. Os dois são extremamente credenciados para isso, e nós temos aqui também os funcionários da diretoria do sindicato, que estão todos aqui, e trabalhadores também. Sidmar, vem aqui comigo, eu quero perguntar para o senhor, qual é o posto que o senhor trabalha? Posto Petroville. Petroville fica onde? Fica lá no final da Gastão Vidigal. Final da Gastão Vidigal. O senhor está firme, esperança de ganhar o carro? É agora, já. Muito bem, trabalhador do posto Catedral, como é o seu nome? Maicon Fabiano. Maicon, é importante o que o sindicato faz para animar as pessoas, porque afinal de contas, sindicato forte, trabalhador forte? Com certeza. É muito significativo para cada trabalhador, né? A gente pode estar contando com eles, né? E estamos aí. Muito bem, a presença do trabalhador, a presença dos auditores, a presença do presidente do sindicato. E, na prática, como é que vai funcionar? Vai girar essa urna e uma bolinha retirada?
Isso, Tom Brasil. 2 é funcionário do sindicato, o funcionário e o diretor do sindicato vão rodar a urna, né? Depois de várias rodadas, várias giradas, aí vou retirar uma bolinha e a gente vai ver quem que é o contemplado. Só lembrando, Tom, que a gente retirando a bolinha aqui, nem a gente sabe quem que é o contemplado. Isso que é o legal. A gente só vai saber depois que a gente for lá no sistema do Procinde, onde está todos os associados, com o número da bolinha, vai estar o número da carteirinha lá, aí a gente vai descobrir lá quem que é o contemplado. E você que está em casa, para você entender melhor, aqui nessa urna, com milhares de bolinhas aqui, cada uma bolinha dessa representa um trabalhador. Cada trabalhador representa uma célula do sindicato. E esse conjunto de células, esse conjunto de trabalhadores é que forma um sindicato forte. Foi uma luta muito grande para que existisse sindicato em Maringá, para garantir salário, qualidade de vida, seguridade social e, acima de tudo, a luta do momento, empregabilidade. Você que é associado do Sintrapostos, você é uma bolinha dessas. E se a gente tirar o seu número, você vai levar um mob 0 quilômetro para a sua garagem. Presidente, vamos ao sorteio? Vamos ao sorteio, então, Brasil. E só lembrando aqui mais uma vez que nós convidamos toda a categoria, mandamos aí mensagem pelo WhatsApp para toda a categoria. Então, a gente gosta das coisas tudo clara e transparência. Totalmente democrático. Totalmente democrático, para poder não ficar sombra de dúvida de nada. Nós estamos rodando a urna do Sintrapostos. O presidente, assim que parar de rodar, vai tirar uma bolinha e a bolinha será respectiva ao trabalhador premiado com um mob 0 quilômetro, automóvel zerinho da Fiat. Vamos lá, presidente, tirando a bolinha sem olhar. Tirou bem do fundo, né? Tirei bem do fundo. Número 1776. Cadê os auditores? Mauro Cardoso é o auditor número 1. 1776, Tom. Confere. 1776, conferido. Vince, o segundo auditor, por favor, confira. 1776. 1776. Conferido. Conferido. Muito bem, agora vamos só conferir os dados do trabalhador. E esse é o sorteado do Mob, Fiat Mob 0 quilômetro. Abemos ganhador. E dessa vez foi um homem que ganhou de uma cidade bem perto daqui. De onde é, Odair? Da cidade de Campo Mourão, Tom Brasil. Alô, amigo de Campo Mourão, ganhador do Mob 0 quilômetro do Sintrapostos é de Campo Mourão. Onde ele trabalha? Ele trabalha na empresa T. Andrade Combustíveis. T. Andrade Combustíveis. É um posto tão grande que tem lá? É um posto grande lá em Campo Mourão, Tom Brasil. Muito bem, agora vamos revelar o nome desse ganhador sortudo. É um homem, né, Sebastião? Deve ser homem. É, Tom Brasil, é um homem. O nome dele é Sebastião dos Santos Viana. Carteirinha 1776. Sebastião dos Santos Viana. Alô, Sebastião dos Santos Viana. Deixa eu passar aqui. Está só fazendo imagem, eu quero passar para os auditores, ver se está tudo certinho. Por favor, tudo certo ali, Mauro? Tom, conferido. Seu Sebastião Felizardo, com o número 1776. Parabéns, seu Sebastião. E aí, Vince? Conferido, Sebastião é o grande ganhador. 1776. Boa sorte, Sebastião, com o novo presentão de Natal para você aí. Diretor do sindicato, tudo certo? Tudo certo, Deus abençoe ele, que faça bom proveito. Muito bem, então, assim sendo, Odair. Assim sendo, Tom Brasil, a gente vai fazer a entrega lá para ele amanhã. Fumaça branca. Fumaça branca, até que enfim saiu um da categoria, né, que está ainda na categoria. A maioria foram mulheres que ganharam, né, os prêmios daqui, menos 2 até hoje, o resto tudo mulherada. É, as mulheres têm uma sorte grande, mas dessa vez saiu pro seu Sebastião. Sebastião, um abraço para você. Felicidade. Use esse carro com parcimônia, que seja para a tua felicidade e a tua alegria. É isso, Odair? É isso, Tom Brasil, e vamos lá entregar? Agora vamos para a entrega do carro. Seja associado do Sintrapostos você também, porque assim... juntos somos mais fortes. Estamos indo aqui, destino ao posto T. Andrade, fazer a entrega do carro de 2021 para o nosso associado, senhor Sebastião. Oh, maravilha! Parabéns, senhor Sebastião. Estamos chegando aí. O senhor foi um grande contemplado do Fiat
Sintrapostos Maringá. Estamos hoje aqui na cidade de Campo Mourão, aqui na empresa, no posto T. Andrade, fazendo a entrega do Fiat Mobi 0 km de 2021. E o associado sortudo, contemplado, é o nosso associado, Sr. Sebastião dos Santos, que foi o ganhador desse lindo carro de 2021, está aqui do lado da esposa dele, e recebeu o prêmio, e acho que ele está muito feliz, né, Sr. Sebastião? Opa, muito feliz, graças a Deus. Faz tempo que o senhor é associado do Faz tempo, já faz uns 10 anos. Isso, já faz uns 10 anos que ele é associado do Sintrapostos Maringá, e dessa vez foi contemplado. Acreditou, né, Sr. Sebastião? Opa, com certeza. Fala aí para as pessoas que não fizeram a carteirinha ainda, que pode fazer. Pois é, inclusive tem uns colegas da gente aí que não tem. Eles estavam perguntando como é que fazia para fazer. Aí eu falei que vocês iam estar aqui hoje, se ficasse em contato de vocês já providenciavam para ele. Justamente, nós vamos fazer então a carteirinha do pessoal aqui, e quem não fez a sua carteirinha ainda, pode fazer a sua carteirinha, que é real, é verdade. O Sr. Sebastião está aqui, né, Sr. Sebastião? Para confirmar, a gente faz a entrega de uma moto 0 km no meio do ano e um carro de presente de Natal para os associados do Sintrapostos Maringá, beleza? Não se esqueça, Sintrapostos Maringá, o braço forte do trabalhador. Obrigado, Sr. Sebastião. Eu que agradeço. Vamos deixar aqui para o Sr. Sebastião, entregar aqui nas mãos dele a chave e a documentação do Fiat 0 km dele, tá bom? Sr. Sebastião, tá aqui e tá entregues a chave, beleza? Parabéns. Dia 8 de dezembro de 2021. É dia que marca a luta nacional, a paralisação nacional dos sindicatos de trabalhadores em postos de combustível e derivados de petróleo. O assunto é o risco da empregabilidade da categoria. Cláudio. O Cláudio é um dos diretores do Sintrapostos aqui em Maringá. Qual que é a importância desse trabalhador frentista no posto de gasolina no quesito atendimento à população? Tom, é bem importante porque o cliente comum que vai lá na bomba de combustível necessitando abastecer o carro, ele não tem a total segurança e o treinamento devido para trabalhar com líquidos inflamáveis. Então o trabalhador, o frentista que está lá, ele já está capacitado, tem o treinamento da ANR20 e todos os procedimentos de segurança, se possível, se for necessário utilizar, ele está preparado para ter os primeiros procedimentos operacionais e com segurança para fazer esse trabalho. Então, a necessidade do frentista, ela é de vital importância para a segurança do próprio cliente e do próprio estabelecimento ali, que é líquidos inflamáveis. E além disso, não é só a segurança do cliente que está... Ali, por favor, líquido inflamável, só para ter um... Tá. Líquido inflamável. Tá. A importância, Tom, do trabalhador nos postos de combustível, ele tem o treinamento, ele é capacitado para trabalhar com líquidos inflamáveis. E além de tudo, tem a segurança não só de quem está abastecendo do posto de combustível, mas como da comunidade em geral. Esse que é o ponto. Sim, Tom. O trabalhador, com uma forma geral, ele tem conhecimento da cidade, às vezes vem, principalmente final de ano, vem às vezes pessoas de fora. Precisa dele. Ele vai ter informações e o principal, né, Tom? Na hora do abastecimento, ele sabe ter os procedimentos operacionais com segurança, protegendo ali no caso, o cliente e as pessoas que todas estão em volta ali, tem loja de conveniência, lubrificação, lava-jato, enfim. Tem que ter os profissionais realmente habilitados para estar exercendo essa função. Para os trabalhadores, muito importante é a empregabilidade, pois vivemos num país acabado de sair de uma pandemia que ainda não acabou completamente e que a economia está em frangalhos. Para o presidente do Sintrapostos, Odair José, o atendimento tipo self-service nos postos de combustíveis é uma catástrofe para o trabalhador nacional, é ou não é? Tom Brasil, além de tudo isso que o nosso diretor Claudinho acabou de citar aí para você, também tem a questão do emprego do trabalhador. São mais de 500 mil trabalhadores em todo o território nacional, Tom, que vai estar correndo o risco de perder o seu emprego, de perder de levar o seu sustento para sua família, para sua casa. Se você for multiplicar por 3, vai ser aí quase 3 milhões de pessoas que vão ser afetadas por um membro da família, né, o provedor, perder a sua renda do dia a dia. Então o sindicato está muito preocupado com isso. Hoje é o dia nacional em todo o país, onde tem cidades que tem um sindicato organizado. Estamos marcando presença, fazendo esse ato para dizer não.
para dizer não e pedir o apoio da sociedade para que apoie os trabalhadores frentistas de posto de combustível para poder barrar esse projeto nas câmaras do deputado federal, dizer não a esse projeto. O projeto já passou em alguma votação, já foi para discussão ou ainda não chegou lá? Esse projeto ele já foi colocado em pauta, Tom Brasil, várias vezes. E como a gente está fazendo uma pressão grande em todo o Brasil, na hora de votar está sendo retirado, porque não estão tendo voto suficiente, graças a Deus, para poder aprovar. Mas estão esperando o momento certo, qualquer semana pode colocar esse projeto em pauta de novo. E o sindicato, nós temos um comitê junto com a federação, montado lá dentro da Câmara dos Deputados, para ficar atento o dia que colocar em pauta, os sindicalistas, representando os trabalhadores, vamos estar na Câmara dos Deputados para poder pedir para que vote contrário a esse projeto. Se, para o pessoal que está em casa entender, foi um deputado que criou uma ideia extraordinária de colocar o atendimento automático nos postos de combustíveis, o chamado self-service, que funciona nos Estados Unidos. No Brasil já testaram, não funcionou. Um deputado criou essa ideia, fez um projeto, levou para votação e, claro, uma hora ou outra vai ter que chegar lá sem votos e tem que ser reprovada para poder sair de lá. Se acontecer uma catástrofe dessa, Odair, o que vai acontecer com o trabalhador em posto de combustível? Tom, vai ser terrível, Tom Brasil, porque o nosso país é diferente dos Estados Unidos. Estados Unidos ele tem como absorver esses trabalhadores. Nosso país não tem. Nós temos 14 milhões já de desempregados. Vão ser mais 500 mil trabalhadores desempregados sem ter a renda do dia a dia. Então é por isso que o sindicato está fazendo essa luta, essa organização em todo o país, nesse dia 8, para marcar esse dia e mostrar para a sociedade que o trabalhador precisa da sua vaga, do seu posto de emprego. Há mais de 20 anos, o programa Nossa Terra, Nossa Gente acompanha o movimento do SOI. Cresceu, trouxe muitos associados, trouxe ação social, trouxe cursos, trouxe qualidade de vida, trouxe benevolência e junto com os sindicatos trabalhadores também cresce. De uns anos para cá, o SOI criou um novo projeto. Eu poderia chamar tranquilamente de SOI Infanto-Cultural. Por quê? Porque o SOI está realizando uma festa chamada Natal Encantado, que premia e beneficia trabalhadores dos seus associados.
de toda a categoria preponderante e todas as outras agregadas do SOI. E uma vez por ano, esses jovens, essas crianças mandam vídeos para o SOI, o qual dali são selecionados os que participarão da festa Natal Encantado, que acontece todo mês de dezembro. No caso de 2021, a festa aconteceu no dia 12 de dezembro. Para os associados do SOI, é motivo de orgulho de ser associado. Para as empresas que o SOI representa seus trabalhadores, é motivo de segurança, porque o sindicato garante a seguridade social e a empregabilidade. E para o SOI é motivo de segurança, porque é a certeza de um trabalho bem feito e do caminho certo. Presidente Jorge Pedro, um dia como hoje é um dia de agradecimento e de alegria, né? Bom Brasil, boa tarde a todo mundo e primeiramente agradecer a Deus por esse momento, somente agradecer a Deus por tudo que está acontecendo e poder trazer a essas crianças, um momento ímpar, a qual nós estamos o dia todo, o ano todo, montando um momento tão especial. Ouvir do pai dessas crianças que basta ser sócio, a felicidade dele já ser sócio, só de nós realizar um momento desse para as crianças se interagir com o Brasil. É de extrema relevância para a nossa representatividade junto aos trabalhadores. E basta dizer e afirmar para todo mundo que esse evento foi feito dentro do mais rigoroso protocolo sanitário exigido pela Prefeitura e pelos órgãos competentes. Estamos obedecendo a ciência, Tom Brasil, estamos obedecendo a ciência. Desde 2013 nós estamos fazendo esse evento. Isso sequencialmente, mesmo com pandemia, nós não deixamos de fazer. O ano passado foi um pouco diferente, porque nós estávamos no auge, no meio da pandemia, e nós fomos à casa desses trabalhadores, à casa dessas crianças, com o Papai Noel juntamente com nós, para poder fazer a distribuição do presentinho para cada um deles, para que eles possam memorizar essa data e no futuro ele ser um agente de motivação para as demais crianças que vêm. E esse ano a festa veio dobrada, né? Por enquanto está rolando aqui comes e bebes para criança e daqui a pouquinho continua para as crianças. Mas vai ter a entrega da moto. A entrega da moto é uma coisa muito importante que não vai ser realizada hoje aqui nesse programa, porque o trabalhador está ansioso para poder botar a mão, acelerar e ligar esse equipamento, que ele vai substituir por um outro equipamento que ele tem um pouco mais usado e vai pegar um equipamento agora com 4 km rodado, porque o Vince, para buscar da loja, veio rodando e para trazer até o evento estava rodando com ela. Então são 4 km rodados pelo Vince. 160 cilindradas, na qual o Vince veio voando. O Vince veio voando juntamente. Agora você vai ver um pouco da festa. Vamos mostrar aí a festa, a criançada, a alegria do pai, a alegria da mãe, a alegria da criança, a alegria da sogra, da avó, da tataravó, da bisavó, da reganha-avó, de todo mundo. E depois desse vídeo você vai acompanhar a entrega da moto. Vamos ou não vamos? Com toda certeza, com muita honra faremos isso. Agora demorou, vamos lá? Vamos então, Tom Brasil. Deixa as crianças se divertir. Igual ao sócio do sindicato só vai ligar. Essa programação é boa. Essa programação não parou. E como nós prometemos no nosso programa durante o ano todo, aqui está o ganhador da moto. Claro, o Jorginho já falou, só estou repetindo para a gente mostrar na TV. Aquele dia a gente ligou pro seu trabalho, você não é um cara muito que atende telefone muito rápido não, né? Não. Você é bem lentinho para atender o telefone, hein, meu irmão? É que a gente fica com 2 celulares. Eu sei disso. Aí um fica dentro do carro, porque o serviço nosso, né, às vezes pode quebrar, e eu só ando com o da firma no bolso aí. Quando eu falei com você, foi eu que falei primeiro, o Jorginho estava junto. Qual foi o seu primeiro pensamento quando eu disse que você ganhou uma moto? Nossa, fiquei muito feliz. A felicidade tomou conta, né? Acreditou? Acreditei. Desde a primeira vez que eu vi, eu falei, essa moto vai ser minha. Pois eu vou confirmar o que ele disse na TV. A primeira coisa que ele falou, não acredito. A sua esposa disse a mesma coisa. Tá feliz? Nossa, muito feliz. E aquela moto que você tem, aquela que já tá com o pneu meio, que nem a minha testa, meio careca, o que você vai fazer com ela? Ah, nós vamos ter que mandar pra sogra, né? Perfeito! Pode aplaudir a sogra dele, que vai andar de moto daqui pra frente. Parabéns em nome do SOI. Agora vai acontecer o cerimonial da entrega da chave. Eu presumo que você esteja feliz. Com certeza. A moto, como disse o presidente, é para usar com parcimônia. E o que você gostaria de dizer para quem está em casa vendo a gente? Para quem diz que ser associado do sindicato às vezes não vale a pena?
Falar que quem não é associado, que associe, porque vale a pena. O sindicato luta pela classe trabalhadora, está sempre do nosso lado, sempre apoiando o trabalhador. Muito bem, você gostou da cor da moto ou você gostaria que fosse de outro jeito? Dessa cor mesmo. Muito bem. Aí está o Jorge Pedro que vai fazer a entrega da moto. Você convidasse a sua esposa, sua filhinha, o seu filhinho para estar aqui junto, que eu acho muito importante esse momento de você poder estar junto com a sua família para receber um prêmio que eu acho que é um dos melhores prêmios que você recebeu até hoje. Ganhado. Verdade. Laila e Lorena. Nesse momento o premiado chamou a sua esposa e a sua filha, Laila e Lorena. Laila e Lorena. A senhora é a Laila. Nós ligamos para você lá do sindicato aquele dia e você disse, a primeira coisa que você falou é não acredito. E agora? Agora é minha. Agora você acredita? Não acredito. Deus é fiel. E valeu a pena o maridão ser associado do sindicato? Valeu. Obrigado, viu? Nada. Tudo bem com você? Tudo. Tá feliz pelo papai e pela mamãe? Agora eu vou andar muito de moto. Ah, vai mesmo? Vai para onde de moto? Maringá, muitos lugares. Muito bem. Linda sua filha, linda sua família. Parabéns mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Então é o seguinte, agora nesse momento, com muita honra, eu gostaria de chamar o José Carlos Benites Vintes, que é o financeiro da instituição. Nesse momento o presidente do SOI chama o financeiro, o Vince, para que faça a entrega oficial. Feita a entrega da moto. Que gostaria de falar alguma coisa, meu irmão? Gostaria de falar alguma coisa a mais? Só agradecer. Então agradeço. Agradeço pelo presente. Que Deus abençoe vocês todos. Muito bem. Agora o presidente pediu para que ele ligasse a moto. Claro que isso é tudo feito com muita segurança, obviamente. Muito bem. Tá aí, perfeito. Certo, tá funcionando. E o capacete dele, José Carlos? Ganhou o capacete também. Olha o sorriso. Muito bom, muito feliz. Vamos falar sobre o 35º presidente da República do Brasil, chamado Lula, ou seja, Luiz Inácio da Silva, e posteriormente acrescentou o nome de Lula, o apelido, e passou a se chamar então Luiz Inácio Lula da Silva. Nasceu em Caetés, Pernambuco, de família muito humilde, até de pais de certa forma ignorantes, porque não permitia e achava que os filhos não precisavam estudar, tinham mais era que trabalhar. E o Lula, também como filho, se enquadrou nessa situação, por isso que ele não conseguiu profundidade nos estudos em função dessa situação. Mas ele foi nascido no dia 27 de outubro de 1945, portanto tem 75 anos de idade hoje. Foi casado com a dona Marisa Letícia e teve os filhos Fábio Luiz Lula da Silva, Sandro Luiz, Marcos Cláudio Lula da Silva, Maria de Lourdes da Silva. Como já falei, o 35º presidente da República, ele governou o Brasil de 1º de janeiro de 2003 a 31 de dezembro de 2010. Ele foi eleito e reeleito, portanto exerceu 2 mandatos. O Lula, ele teve uma formação política um pouco diferente, na verdade, com muita luta. Ele veio do Nordeste como operário, quase que imigrante, e ingressou nos seus trabalhos das indústrias paulistas, na região do ABC, como metalúrgico, e depois sofreu um acidente onde perdeu um dos dedos, e passou a ser um líder político junto aos sindicatos. E durante a campanha das diretas já, ele atuou junto com outros políticos de destaque naquela ocasião e participando do Sindicato dos Metalúrgicos na região do ABC, que congrega praticamente
quase que a totalidade das indústrias metalúrgicas do Brasil. Ele ajudou, em 1980, a fundar o PT. E daí, então, começou a carreira política dele, filiando-se ao PT, um dos partidos que ele ajudou a fundar. Ele foi ativo, ele até há um aspecto interessante que convém ressaltar. Durante ele como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, estava assim para eclodir um grande movimento em São Paulo, e ele pediu para que os seus filiados se acalmassem e não saíssem às ruas quebrando vitrinas, como estava programado. Ele, até nessa altura, ele foi um apaziguador. Então, ele tem esse aspecto também de atiçante e também de bombeiro. Ele ateia o fogo, mas também tem condições de ajudar e de apagar esse fogo que ele ativa, entende? Então, ele tem esse aspecto e até hoje ele ainda resguarda nesse sentido. Durante seus 2 mandatos, ele criou vários programas, há que reconhecer. O Bolsa Família, um programa de auxílio à família, o programa Fome Zero, esse agora não atingiu o desejado, mas existiu e atuou bem junto aos necessitados. O Primeiro Emprego, programa pelo emprego, a lei de combate à escravidão, havia ainda, e ainda há no Brasil, principalmente nas áreas de extração mineral e rural também, ainda escravo, pessoas que sobrevivem e vivem na condição de escravo. Por outro lado, ele foi o governo tido e havido e mostrado como campeão da corrupção no Brasil. Entende? O notório escândalo do Mensalão, na ocasião, que explodiu, ficou conhecido no mundo inteiro, o Mensalão, denunciado pelo ex-deputado federal Roberto Jefferson, que denunciou, foi preso e depois fez uma delação premiada, onde praticamente o governo comprava votos dos deputados federais para aprovar qualquer tipo de projeto que ele mandasse. Não havia discussão, havia quanto custa e quanto vale a aprovação desse projeto. Em função disso, ele fez até que um governo relativamente bom, em função também porque o Congresso nunca se opôs, ou praticamente não se opôs, porque cada projeto e cada deputado tinha o seu preço e era pago aí em moeda corrente do Brasil, sem o recibo de comprovação. Evidentemente, esse foi o chamado Mensalão, o escândalo mundial, mas que existiu no Brasil. E também, segundo o estudo da Fundação Getúlio Vargas, em 2009, nosso país perde anualmente de 1 a 4% do produto interno bruto, do PIB, somente em corrupção. Imagina 4% de tudo aquilo que o brasileiro produz, que é o produto interno bruto, é perdido em corrupção. Uma das formas mais comuns da corrupção no Brasil é o desvio de dinheiro público através de fundos públicos, por meio de superfaturamento de obras públicas em todas as esferas do governo municipal, estadual e federal. Então, praticamente, quando qualquer pessoa de qualquer nível intelectual e social, quando vê uma obra pública, já sabe que essa obra custa muito mais do que se feita por uma empresa privada. Porque, além do custo real, tem que haver o suborno para satisfazer o empresário e o empresário passar principalmente a grupos políticos, a partidos políticos, uma parte da verba para ele se manter aí atuando junto ao poder público. Esse valor chega a 30 bilhões de reais anualmente. Então, o dinheiro desviado do poder público é muito grande. Em 2013, num estudo feito pela Confederação Nacional da Indústria, revelou que
cada real desviado pela corrupção representa uma perda de R$ 3 para a sociedade, porque esse real que é desviado deixa de contribuir para a melhoria, não gera impostos, então acaba sendo um multiplicador por 3. Bem, a Polícia Federal considera a Operação Lava Jato a maior investigação de corrupção da história do Brasil. E o Departamento de Justiça dos Estados Unidos considera o esquema do grupo Odebrecht, investigado pela Lava Jato, como o maior pagamento de propina da história do mundo. Estou falando do Brasil. O que a Odebrecht levou de propina é uma curva na história do mundo. Não tem semelhança, não tem igual. Isso tudo foi levantado, comprovado e documentado pela Operação Lava Jato, onde estava à frente o juiz federal maringaense Sérgio Moro. Infelizmente, depois de tanto trabalho e procedimento, a Lava Jato conseguiu arrecadar grandes somas desses valores que entregaram como forma de delação premiada e tal, mas, infelizmente, hoje parece que tudo foi água abaixo e nem essa Operação Lava Jato praticamente está relegada a um plano de extermínio em função do parecer do Supremo Tribunal Federal. O presidente que comandava essa corrupção ou permitia ou não corrigia e não observava como é dever seu que isto tudo acontecesse, acabou processado, julgado e preso, mas hoje está praticamente solto, não está totalmente absolvido, mas tudo leva a crer que ele será absolvido ao final de todo esse processo comandado pelo Supremo Tribunal Federal, através das revisões, e ele até poderá ser candidato à presidência da República num próximo mandato. Ainda por tudo, temos mais isso aí pela frente. Mas o pior de tudo é que a corrupção é uma coisa endêmica na nossa cultura e passou a ser parte. Ninguém estranha mais quando se fala em corrupção pública. Aceita-se. Até volta-se aquela antiga frase que se atribuía ao Adhemar de Barros: rouba, mas faz. Só que agora rouba e não faz. A maioria das obras iniciadas no governo Lula, que foram muitas, poucas inauguradas, mas muitas contratadas para que o dinheiro da propina escorresse pelos dutos, e o atual presidente Bolsonaro vem inaugurando obras inacabadas, e agora acabada por esses 2 últimos governos, obras iniciadas no governo do Lula. Iniciada, contratada, paga e não acabada em tempo. Bem, então esse é um grande mal que nós, brasileiros, temos que nos esforçar para debelar. Temos que voltar a uma cultura honesta, onde o crime não compensa. A corrupção tem que ser banida. Por isso que, hoje, a visão que se tem do político é aquele: ele é competente ou incompetente, até não interessa muito. Ele é honesto ou desonesto. Se ele se propõe a combater a corrupção, seja quem for, estará eleito. O que não se tolera mais hoje é candidato que não prega o combate à corrupção. Isso é necessário que o Brasil readquira essa condição moral, sob pena de nós nunca encontrarmos o caminho do nosso progresso e a confiabilidade do mundo lá fora. Só para vocês terem uma ideia, em 2017, a Diretoria de Combate ao Crime Organizado, chamado DICOR, totalizou que, a partir de 2013, as perdas com tantos e diversos desvios atingiram perto de 123 bilhões de reais. Então, o nosso país é um país rico, um país que produz, mas o furo na represa é muito grande.
123 bilhões de reais é muito dinheiro. Quantas escolas, quantos hospitais, quantas casas populares, quantos quilômetros de asfalto, quantas usinas hidrelétricas poderia ser feita com esse dinheiro. Infelizmente, desviou-se pelo ralo da corrupção. O presidente da Petrobras, Aldemir Bendina, estimou que, em 2015, as perdas da empresa Petrobras com escândalos da corrupção foi de 6,2 bilhões de reais. Isso tudo refletiu, na ocasião, na quebra do valor das ações na Bolsa de Valores. Hoje está mais ou menos equilibrada e a Petrobras conseguiu reaver esse patrimônio. Até no exterior, a Petrobras respondeu processos com a compra de algumas usinas nos Estados Unidos, lá em Pasadena, uma delas, onde não havia nada que se prestasse ali, mas se adquiriu apenas para ajustar repasses de fruto de corrupção. Entende? Então, esse é um problema endêmico que nós temos que combater. Bem, ao final do governo Lula, o presidente deixou uma dívida externa de 6,24% maior do que o ano anterior, atingindo um valor de 378,800 bilhões de dólares. Em março deste ano, a dívida externa do Brasil chega à casa de 1,9 trilhões de reais. Então, o Brasil deve para o exterior 1 trilhão e 900 bilhões de reais. É muito dinheiro. E nós temos que pagar isso aí. É conta que vai ser paga pelo brasileiro que produz, porque só paga imposto quem produz. Quem não produz, nada paga. Pelo contrário, se serve daqueles que podem pagar. Entende? Então, o mundo empresário brasileiro é muito sofrido. Entende? A pessoa batalha e muitos luta e vem morrer na praia, às vezes porque é muito caro os encargos tributários e sociais do nosso país. Mas, por outro lado, o governo Lula foi um governo de alcance social e algumas coisas boas nos seus 2 mandatos ele conseguiu. De certa forma, quando ele pegou o governo transferido pelo Fernando Henrique Cardoso, o governo estava instável, ele conseguiu a estabilidade econômica. Aquela história dizendo que ele pagou a dívida externa, de fato ele pagou. Só que pagou uma dívida de um valor de custo baixo e fez uma dívida para pagar o empréstimo de custo de juros alto. Então, trocou 6 por 9, não é como dizer 6 por menos. Fez um buraco maior para tampar um buraco menor. Se tivesse deixado como estava, teria sido melhor. Bem, ele também conseguiu a retomada do crescimento. Com tanta corrupção, empresas de grande porte reagiram e conseguiram fazer grandes progressos. Ele também conseguiu a redução da pobreza e a desigualdade social. Nesse campo, a razão do seu prestígio no meio mais pobre e discriminado da sociedade. Houve um aumento do PIB da média de 4%, o que também foi muito bom e uma nota positiva para ele. E o rendimento per capita do Brasil cresceu, passou de 0 para 2,8 na sua média nacional, o que foi bom, porque aí prova que as pessoas, do modo geral, acrescentaram. Bem, nós vamos finalizando a nossa fala sobre o governo Lula, sem nenhuma pretensão de criticá-lo, porque é o povo que cabe decidir, e eu penso que cada povo tem o governo que merece. Se ele for candidato e vir a ser eleito, é sinal que o povo precisa
ainda de algumas correções para encontrar o caminho correto. Eu me lembro, e quem conhece um pouco da Bíblia, se lembra que toda vez que o judeu, era chamado povo hebreu, se desviava da presença de Deus, Deus entregava eles a um povo inimigo. Sofriam e depois, com o sofrimento, invocavam a presença de Deus e Deus tinha piedade deles e os libertava da mão do escravizador.